Senhores, pegando a esteira do nosso tempo quaresmal e até observando a proposta de recolhimento deste mês de fevereiro da obra, eu pensei em falarmos na primeira meditação das tentações. O que são, para que servem e como superá-las. E na segunda meditação falaremos propriamente do desprendimento e vamos ver em que aspecto ambos os temas se relacionam. Para isso, eu parto do texto que caracteriza a Quaresma, que é o texto das tentações de Nosso Senhor no deserto. Para ser mais exato, Mateus capítulo 4, versículo 1. O evangelho que nós ouvimos, degustamos no primeiro domingo da Quaresma. E, repito, caracteriza muito a Quaresma porque esse número 40, ele vem desta experiência de Nosso Senhor, que foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo da nossa natureza, o diabo, a antiga serpente. Um detalhe, talvez interessante, que aguce a nossa espiritualidade para este segundo domingo da Quaresma, que já celebraremos a partir das primeiras vésperas de hoje. Os 2 primeiros domingos da Quaresma são os únicos cujo texto do Evangelho não se altera nunca. A partir do terceiro domingo da Quaresma, aí nós teremos uma alteração. Cada ano nós temos um Evangelho diferente, ano A, ano B e ano C. Mas para o primeiro e segundo domingos da Quaresma, isso não se altera. Sempre no primeiro domingo ouvimos as tentações de Jesus e no segundo a transfiguração, porque estes 2 mistérios aludem ao mistério pascal do Senhor, como que nos dando as diretivas para nos prepararmos para a Páscoa. Nas tentações nós fazemos uma experiência de cruz, de morte, e na transfiguração uma experiência de ressurreição. Afinal, a transfiguração é uma antecipação da glória da ressurreição do Senhor. Então vamos ao texto que todos nós conhecemos, mas permito-me fazer a leitura, pois a palavra de Deus é sempre palavra de Deus e não palavra humana, como a nossa, que vos fala. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Na oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, Nosso Senhor ensina-nos que devemos pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação. O texto original é como se disséssemos: não nos empurres à tentação, não nos jogue para que caiamos em tentação. Se o Senhor diz
que nós devemos orar pedindo para não cair em tentação, significa que não estamos pedindo para que Ele nos livre da tentação. A tentação então se mostra uma realidade que devemos enfrentar, querendo ou não. Deus não as tirará de nós. Então Deus permite que sejamos tentados? Absolutamente sim. Só que diferente do inimigo da nossa natureza, o diabo, que nos tenta para que caiamos e tropecemos, o Senhor nos tenta para que tenhamos a nossa virtude provada. São José Maria, em uma de suas cartas, afirma: porque foste aceito por Deus, era necessário que a tentação te provasse. Não te esqueças de que o Senhor é o nosso modelo, e é por isso que, sendo Deus, permitiu que o tentassem, para que nos enchêssemos de determinação, para que, com Ele, tivéssemos a certeza da vitória. Caso sintas a trepidação em tua alma, nesses momentos fala com o teu Deus e diz-lhe: tem misericórdia de mim, Senhor, porque todos os meus ossos tremem e a minha alma está toda perturbada. Será Ele quem vai te dizer: não temas, porque eu te redimi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Isto é, o Senhor permite que sejamos tentados, mas para ver a nossa vitória. Vale a pena retomarmos o famoso passo narrado por Santo Atanásio na Vita Antonii, a vida de Santo Antão, quando Santo Antão, um monge egípcio que vivia como eremita no deserto, foi espancado pelo diabo durante uma noite inteira. Ao acordar desfalecido, se deparou com o nosso Senhor, que lhe aparecera, e lhe pergunta: onde estavas, meu Senhor? E nosso Senhor responde: eu estive aqui a noite toda. Então por que não fizeste nada para me defender? Pergunta o grande homem, ao passo que nosso Senhor responde: porque eu queria ver a tua vitória. Então, a tentação é uma prova de nossa virtude. O Senhor não nos abandona, mas permite que sejamos tentados e provados, como permitiu outrora a Jó, seu servo. Por quem nós somos tentados? Os senhores muito bem o sabem. 3 instâncias, se é que posso definir assim, tentam os filhos de Deus. Sabemos que uma delas é o diabo, uma criatura angélica, um intelecto puro, pecador, que escolheu pela soberba o pecado e se tornou um anjo decaído, assim como outros que chamamos demônios. Além do diabo, o ser humano é tentado pelo mundo e pela própria carne. Só que cada um tenta a seu modo e parece que num esquema perfeito. O mundo tenta de um jeito, ele tem uma proposta e por isso ele deve ser enfrentado com um tipo de armamento. O diabo tem outra maneira de tentar e por isso ele não pode ser enfrentado com a mesma arma usada para enfrentar a tentação do mundo. E a carne tenta também ela a seu modo e por isso precisa de um armamento próprio. 3 tentadores, cada qual tem uma função e precisa ser enfrentado à sua maneira. O mundo tenta de que forma? Ele é quem faz a proposta. O mundo é o shopping bem iluminado, cheio de lojas. A carne é o âmbito frágil que vê aquilo e se sente atraída. O diabo é quem diz: vai lá. Percebem a nuance?
a diferença? O mundo, ele apenas ilumina a proposta, ele diz, tem isso aqui. A carne, que é a fragilidade inerente do ser humano, vai olhar e vai se sentir atraída. Só que como nós temos uma consciência, a consciência sempre vai jogar. Vou ou não vou? O diabo é o marqueteiro, vai dizer, vá-se. Vejam que cada um tenta a seu modo. O mundo é quem faz a proposta. Ele mostra uma oportunidade. Ele mostra uma possibilidade. Só que ele simplesmente te oferta. É uma possibilidade de caminho. E como podemos identificar o mundo? A resposta está na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 16. Quando o autor sagrado nos diz, porque tudo o que há no mundo, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do mundo, não vem do Pai, mas do mundo. Então, São João, na sua primeira carta, nos mostra que tudo o que o mundo oferece não vem de Deus. E afinal, o que ele oferece? Estas três instâncias: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do mundo. Tudo o que encontramos no mundo são essas três coisas, diz São João. Senhores, por favor, quando a teologia bíblica, a linguagem bíblica usa o termo mundo, não confundam com a terra, a realidade onde nós vivemos, a nossa casa. Não se trata de depreciar aquilo que é criação de Deus, mas por mundo nós entendemos um âmbito de antivalores, todo um arcabouço ferramentário de elementos que são contrários à fé católica e que vão evoluindo conforme o desenvolvimento da humanidade, com o propósito de atacar a Igreja de Deus. Por mundo, nós entendemos todo tipo de ideologia, de pregação, de anúncio, de educação, de formação, que é contrário ou contrária ao Evangelho de Nosso Senhor. Então, onde está o mundo? O mundo está nas escolas, o mundo está nas famílias, o mundo está em todos os meios midiáticos, o mundo está nas grandes ideologias, em tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. E o espírito do mundo é fomentado por essas três coisas. Não sei se os senhores perceberam, mas aquilo que São João nos diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, representam as três tentações de Nosso Senhor no deserto. Quando o diabo diz a Jesus, manda que estas pedras se transformem em pães, nós temos a concupiscência da carne. São todas as tentações de cunho carnal, são aquelas que nos levam ao prazer. É a proposta do prazer. Então, Nosso Senhor estava com fome, é uma sensação humana, ter fome, preciso me alimentar. E aí eu me sinto tentado a comer aquele pedaço de pão. É uma tentação, aquilo me atrai à carne. Então, a concupiscência da carne refere-se a todas as tentações de tipo carnal. São as tentações que vêm num primeiro nível, porque são aquelas onde somos tentados em primeiro lugar e aquelas onde caímos com mais facilidade. Então, todas as tentações de tipo sexual, por exemplo, encontram-se no âmbito da concupiscência da carne, é o desejo da carne. Então, o mundo nos faz uma oferta de prazer. Quando São João fala da concupiscência dos olhos, nós temos a terceira tentação, segundo o Evangelho de Mateus, que em Lucas é a segunda.
Então o diabo leva nosso Senhor a um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo com o seu esplendor e diz: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. É a concupiscência dos olhos, é o desejo da riqueza. Primeira oferta do mundo, o prazer. Segunda oferta do mundo, o dinheiro. Então nosso Senhor é colocado diante dos reinos, as riquezas dos povos. Ali nós pecamos pela ganância. É o desejo do ter. E o terceiro problema, a chamada soberba do mundo, conforme a primeira epístola de São João, nós a encontramos na segunda tentação do Senhor. Segundo o Evangelho de Mateus, o diabo leva o Senhor à cidade santa, o coloca sobre o pináculo do templo e lhe diz: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. O diabo tenta o orgulho do Senhor. É a soberba. Se és tão poderoso, se és tão santo, que é o terceiro nível de tentação. Então, em primeiro lugar, nós somos tentados no primeiro nível, que é o nível mais baixo, mais comum, que é o nível da carne, do prazer. Em segundo lugar, no nível das riquezas, o dinheiro, aquilo que o dinheiro pode ter e comprar. Em terceiro lugar, nós somos tentados pelo orgulho, quando nos achamos santos demais. Permitam-me uma pequena brincadeira comparativa. Não sei, quando eu era criança, eu gostava de animes, desenhos japoneses. E o que mais me apeteceu à infância foram os Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se os meus contemporâneos assistiram. Permitam-me a comparação. Os Cavaleiros de Bronze, que são os protagonistas, estão ali nas batalhas das 12 casas. E eles entram na casa de Virgem, onde temos um cavaleiro de ouro que a defende. Esse cavaleiro é poderoso. Ele tem um golpe capaz de te mandar a sua alma para um dos 7 infernos. Isso não é doutrina católica, senhores. Permitam-me uma metáfora, uma comparação para que se entenda. Isso não é doutrina católica. Não existem 7 infernos. Por quê? Cada inferno, isso eles tiram da tradição budista, é um tipo de sofrimento que se tem. Então tem um lugar onde você vai guerrear. Essas doutrinas certamente estiveram muito no imaginário de Dante Alighieri ao escrever a Comédia, não? Quando ele fala do inferno em vários círculos, em vários níveis. Então você tem o lugar onde são mandados os soberbos, o lugar onde são mandados os avarentos, e assim por diante. Então você tem ali os 7 infernos, e o 7º inferno, para onde a alma daquela pessoa adversária podia ser mandada, pasmem, era o céu. O céu, o paraíso, é o 7º inferno. Quando você está lendo aquilo, você que é de tradição cristã, como é que o céu pode ser um lugar ruim, chamado um dos 7 infernos? E aí vem o dado moral que eu quero trazer aqui. Aí o cavaleiro de Virgem explica: esse talvez seja o pior lugar para se escolher, porque todo mundo vai escolhê-lo. E qual é o problema? Quanto mais alto você sobe, mais alto você cai. E aquela frase me impactou. Então ali você tem toda uma outra teologia, uma teologia, não sei se de tradição budista, não importa, mas eu colhi o sentido moral para essa vida. Não se trata do nosso céu, se trata de perceber: quanto mais santo você se acha, mais alta pode ser a sua queda, se deixar se levar pelo orgulho e não tiver a humildade de nosso Senhor. Por isso que aqueles que estão na igreja, eu não sou afetado pela carne, os desejos sexuais, isso para mim, não tenho problema com isso. Eu não sou atraído pelo dinheiro, sou uma pessoa desapegada, desprendida. Mas aí nós somos tentados no pior dos pecados, que é o orgulho. E aquele que se acha muito acima pode ter a pior das quedas.
Por isso que os grandes santos foram homens e mulheres que sabiam ocupar o último degrau. Então, senhores, o mundo tenta, fazendo a oferta, tudo bem? A carne tenta pela própria fragilidade. Então ela vê a proposta do prazer, a proposta da riqueza, a proposta do orgulho, do poder, e a carne tenta porque ela é fraca. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 19 e 20, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Por que a carne tenta? Por causa do pecado original. O pecado original, a condição pecadora da qual alude o apóstolo das gentes, o pecado original, ele é uma condição pecadora que nós herdamos desde os primeiros pais, Adão e Eva, que pecaram, que introduziram o pecado na humanidade, que é transmitido por geração. E nós temos a culpa do pecado original perdoada no Santo Batismo, mas as consequências do pecado original permanecem em nós. Por isso que a nossa vida é tão difícil. Então, por que a carne tenta? Porque ela é fraca. Ela se vê sensibilizada e atraída pela oferta do mundo. E por fim, nós temos o diabo, que vai entender a sua fragilidade, aquilo que vem das consequências do pecado original em você. Ele vai te estudar e ele vai apresentar de forma inteligente o que o mundo oferta. Então, por isso que o diabo é o vendedor, o mundo é a loja, eu sou o tolo comprador, o ingênuo comprador, e o diabo é o marqueteiro. Então é importante que nós entendamos o papel de cada um aqui e vejam como as coisas casam. Como o mundo tenta, ofertando. Como a carne tenta, se deixando atrair, porque ela não pode fazer diferente. Ela é fraca. E mesmo que eu saiba o certo, eu vou me atrair pelo errado. E qual é o papel do diabo? Seduzir-me inteligentemente para aquilo. Como nós vencemos as tentações? Como vencemos as tentações? Em primeiro lugar, permitindo-se agir pela graça de Deus. Em uma de suas cartas, eu cito novamente São José Maria, diz assim nosso Padre: uma coisa é pensar ou sentir, outra é consentir. A tentação, diz ele, pode ser facilmente rejeitada, pois até mesmo o mínimo grau de graça é suficiente para resistir a qualquer concupiscência e merecer a vida eterna. O que não se deve fazer de forma alguma é dialogar com as paixões que querem transbordar. Não podemos dialogar com as tentações e permitir que a graça de Deus haja em nós. Achei muito interessante quando São José Maria diz que até a mínima gota da graça de Deus que nos foi conquistada pelo sangue precioso do Senhor é minimamente suficiente para nos fazer vencer as tentações. Então, o primeiro modo de se vencer as tentações é receber a graça de Deus e estar com a confissão em dia. Buscar o corpo e o sangue de Nosso Senhor na Santa Missa e a vida de oração. É a graça de Deus. Mas eu gosto quando ele fala
em outro momento, acho que isso vai voltar, de não dialogarmos com as tentações. E nós vamos entender o porquê disso. Como nós vencemos as tentações? A graça de Deus. Mas agora eu gostaria de ser mais específico. Como vencemos o diabo? Como vencemos a carne? Como vencemos o mundo? Porque cada um tenta de um jeito e, portanto, a arma, a espada que eu preciso é diferente. Como nós vencemos o diabo? Com o crucifixo na mão e água benta, Padre. Com um exorcismo. Com uma oração de cura e libertação. Não. Vencemos o diabo estudando. Tenho certeza que nunca escutaram isso. O diabo se vence estudando a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como é que o diabo tenta? Dialogando com você. O diabo, os demônios, eles são criaturas muito mais inteligentes que nós. Porque eles são de uma natureza diferente. Eles são intelectos puros, então eles não têm a corporeidade que atrapalha. Nós que vivemos quais peregrinos na terra, somos como que anuviados pela corporeidade, não temos clareza da verdade. Nossa inteligência é pobre. O inimigo, ele tem clareza da verdade. Ele sabe quem é Deus. Ele não duvida da existência de Deus. O ser humano duvida da existência de Deus. Para o ser humano, a existência de Deus não é algo claro, evidente. Para o diabo é. E o diabo tem consciência da totalidade da coisa. Ele sabe quem é Deus, ele sabe a proposta de Deus, e ele sabe onde podemos chegar, qual é o nosso limite, qual é a nossa finalidade. Ele sabe tudo isso. Portanto, ele é uma criatura mais inteligente. Então, quando São José Maria fala, não dialogue, é como se ele estivesse dizendo, não dialogue com alguém que é capaz de te iludir. A função do diabo é mostrar para o ser humano que o pecado não é pecado. Esse é o papel dele. A tentação demoníaca é dialogar com a sua inteligência. Então, sabe quando você pensa assim, não, mas é uma coisa tão pequena, Deus não vai ligar? Ou quando pensamos assim, mas tem gente que faz pior que eu, então está tudo certo. Nós pensamos isso, somos tentados dessa forma. É o inimigo dialogando, confundindo a nossa inteligência. E aí, eu acho impressionante isso. O Papa Pio XII, de venerável memória, vai dizer que o maior pecado do nosso tempo, ele diz isso numa mensagem aos fiéis dos Estados Unidos, o maior pecado do nosso tempo é a perda do sentido do pecado. O que nós estamos presenciando na sociedade contemporânea? Uma virada de mesa. Aquilo que era certo virou errado. Hoje, você defender a heterossexualidade virou errado. Parece que você é uma pessoa esdrúxula, horrível se você faz isso. Se você faz uma colocação numa rede social defendendo a família ou a heterossexualidade, parece que você é 1 no milhão. Te engolem. Você é o errado. Defender a família é errado hoje. É errado. Se você defende o contrário, todo mundo te aplaude. Se você defende o que é certo, os valores da igreja, que para o mundo são ultrapassados, retrógrados, você é o errado. Defender o certo virou errado. Aí nós percebemos a grandeza das palavras de Pio XII. O pecado maior do nosso século é a perda do sentido do pecado. As pessoas não sabem mais o que é pecado.
Não sabem. E quem é o feitor de tudo isso? O diabo. Porque ele conseguiu criar uma engenharia ideológica que mostra para os jovens que não é pecado. Os nossos jovens cometem pecados sem saber que são pecados. As pessoas se surpreendem quando nós ensinamos. Ah, mas isso era pecado? Eu não aprendi assim. Ah, eu não sabia. Quantas pessoas não vêm se confessar dizendo: olha, padre, eu cometi algo no passado que eu não sabia que era pecado, agora eu aprendi, então eu estou vindo relatar. E lembrar, senhores, que o pecado não é uma realidade subjetiva, é uma realidade objetiva. Não é pecado o que eu sinto que é pecado. Ah, eu estou com a consciência tão pesada porque eu fiz isso. Tudo bem, de fato isso é errado. Mas aquele outro que você fez, não, mas isso não está me incomodando, não. Mas é pecado, porque se Deus disse que é. O pecado é uma realidade objetiva. Deus falou que é. Então não tem discussão, não tem argumentação. É igual, né? Ah, beleza é uma realidade subjetiva. O que é bonito para mim não é bonito para você. Que seja. Pecado é uma realidade objetiva. O que é pecado para mim é para você também. Então vejam a confusão na qual o nosso mundo já está mergulhado. Aí está o princípio do inimigo, que mostra nas pequenas e nas grandes coisas que o pecado não é pecado. Como eu venço o inimigo? Estudando. Se você estuda a fé, a doutrina e a espiritualidade católica, você é capaz de vencer a argumentação do inimigo, porque você estudou a verdade. É nosso Senhor. Nosso Senhor nas tentações no deserto não dialogou com o diabo. O diabo mostrou a Escritura para ele. Aqui está o diabo através do estudo da verdade. A doutrina católica, a tradição dos apóstolos, o verdadeiro estudo das Sagradas Escrituras, a teologia, a filosofia, a verdadeira filosofia, a filosofia cristã, a filosofia de Santo Tomás. Então eu enfrento o diabo estudando. Eu enfrento a carne pela oração e pela mortificação. Então, como o tentador carne é vencida ou vencido, oração e mortificação. São José Maria, novamente, em uma de suas cartas, diz: vence-se a tentação com a oração e a mortificação. Quando me afligiam, vesti-me de pano de saco, submetendo minha alma ao jejum, e reparti as orações em meu peito. Repeti as orações em meu peito. Aplicai esta convicção em vossa vida de entrega, que, se nós formos fiéis, poderemos fazer muito bem ao mundo. Sede fortes, rijos, íntegros, impassíveis aos falsos atrativos de infidelidade. Uma pequena palavra, senhores, já ultrapassei meu tempo, sobre a oração. Em Caminho, ponto 91, São José Maria diz: escreveste-me, orar é falar com Deus, mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos, e amor e desagrado. Em duas palavras, oração é conhecê-lo e conhecer-te. Conhecê-lo e conhecer-te. Nós precisamos dar este passo, senhores. Para alcançar a santidade é necessária uma intimidade habitual com Deus. Eu não sei quais são as práticas de oração que os irmãos aqui têm. Se é a leitura das Escrituras, se é
o Santo Terço, o Santo Rosário, se são as orações que cada um aprendeu, que faz, dos mais diversos devocionários que possui. Só que eu digo uma coisa, e aqui vai ser a primeira vez que eu digo isso, hein? Cuidado com a gravação também. Nesse ponto os protestantes estão certos. Eu disse isso. Quando eles fazem uma diferença entre rezar e orar, as duas palavras são herdadas da língua portuguesa porque vieram do latim. Talvez alguns de vocês já tenham me ouvido a propósito. E as duas palavras estão corretas porque na língua portuguesa são sinônimos. Entretanto, na raiz latina de cada uma delas tem uma nuance específica. Rezar significa recitar. Vem de recito, recitar. Então, se rezar significa recitar, e rezar é uma forma de falar com Deus, mas uma forma recitada, eu então pressuponho o quê? Um texto, uma fórmula. Porque eu preciso recitar. Se eu vou recitar, eu tenho uma fórmula, ou escrita, ou memorizada. Porque se eu estou recitando, é porque eu pressuponho uma fórmula. Por isso é correto dizer que rezamos o Pai Nosso. Os protestantes também rezam o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma oração escriturística. Então, se você está rezando o Pai Nosso, orando o Pai Nosso, na verdade você está recitando o Pai Nosso. É um tipo de oração recitada. Todos nós fazemos orações recitadas? Sim, a Santa Missa é uma oração recitada, porque existe uma forma, um rito. O Pai Nosso é uma oração recitada. Os textos da Sagrada Escritura que são fonte de oração são preces recitadas. Os salmos são recitados. O rosário é recitado. Orar, por sua vez, na sua nuance filológica ou etimológica, significa, vem de oro, que por sua vez vem de os, boca, lábios, os. Do latim, oro é falar. Falar, eu pressuponho, não necessariamente um texto decorado ou uma fórmula mentalizada, mas falar é o que eu, por exemplo, estou falando com vocês agora. Eu não estou pressupondo um texto, eu simplesmente estou falando. E para falar eu não preciso decorar nada, é simplesmente falar. Perceberam a nuance dos termos? Na vida de oração, nós temos que recitar muitas coisas, porque nosso Senhor nos pediu, nos deixou os salmos, nos deixou a sua oração, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, nos deixou a Santa Missa, que é a maior de todas as orações, que é uma obra de Deus que se sacrifica no Calvário. Entretanto, nada disso tem sentido na minha vida espiritual se eu não falo com Deus, como eu falo com meu filho, com meu irmão, com meu colega. Aí vem o oro, ou seja, com Deus temos muitos instrumentos, mas se eu não trato Ele como uma pessoa chegada e converso com Ele livremente, espontaneamente, eu não terei intimidade, eu serei apenas um balbuciador de fórmulas. Que adianta eu, padre, saber rezar a missa perfeitinha, porque eu decorei, eu aprendi, eu estudei as rubricas do missal, se eu não tenho intimidade com Deus? Que adianta vocês rezarem o terço bonitinhos, se não tem intimidade com Deus? Então, a intimidade consiste em falar com Deus, em mostrar as suas capacidades, as suas limitações, aquilo que vem de sua alma, de seu corpo, de sua mente, de seu coração. Significa parecer-se com Jesus Cristo, e para parecer-se com Ele você deve conhecer a sua vida e dialogar com Ele, colocar suas fraquezas, suas intimidades, suas alegrias, ponderações, e aí é que isso muda tudo. Porque as pessoas dizem para mim: padre, eu não tenho tempo para rezar, trabalho demais. Ora, mas para rezar de verdade você não precisa ter um tempo para isso. Basta que você fale com o Senhor em todos os momentos do seu dia. Você está no computador? Nada te impede
de dialogar mentalmente com Jesus. Está no seu escritório? Pense em Deus. Eleve a alma a Deus. Pense nele. Poxa, Senhor, tem um problema para resolver. Você está ali trabalhando, mexendo nas suas coisas, tem um problema muito sério para resolver. Você está falando com ele. Está dizendo, está contando. Está no trânsito, está no seu carro sozinho. Ao invés de ficar ouvindo música, fale com Deus. Reclame, brigue, agradeça. Isso é o mais importante. Quando nós temos essa intimidade, como nos diz São José Maria, falar de mim, falar dele, conhecer-te, conhecê-lo, ganhar intimidade, está nos dando o segredo de uma verdadeira vida de oração. E mais tempo falando com Deus do que com coisas bobas, tolas e supérfluas.